Olá, olá, bom dia, pessoal. Bom dia para o pessoal que já está aí nos assistindo. A gente, assim, muito obrigada pela presença de todos e vamos aqui nessa manhã bater um papo sobre o novo ambiente de trabalho, seus desafios em termos de segurança. A preocupação das empresas em relação à proteção de dados, cyberataques, a conscientização dos usuários, tudo isso que sempre atormenta muito, e não só o pessoal de segurança, o pessoal de técnico, mas de TI, todos nós, né? Como manter o nosso ambiente protegido, como proteger os dados dos nossos clientes. E para bater esse papo aqui com a gente nessa próxima hora, eu tenho dois ilustres convidados e eu vou deixar que eles se apresentem. Então, Lucas, começando por você. Obrigado, Vanessa. Me escutam bem? Espero que sim. Vamos lá. Eu sou o Lucas Queiroz, sou um dos cofundadores da Incognia, uma empresa que trata aí de segurança, antifraude, identidade digital das pessoas, certo? E eu trabalho lá na parte de segurança, eu sou o CSO da empresa, então toda a parte de infraestrutura e segurança estão comigo lá e a gente vem fazendo bastante trabalhos, tanto interno quanto também externos aí, né, já que estamos com uma empresa de segurança, para ajudar todo mundo a ter, de fato, mais segurança, tanto internamente quanto nossos clientes. É isso. Muito bom. Obrigada, Lucas. Newton, você agora. Bom dia, Vanessa. Bom dia, Lucas. É um prazer estar com vocês aqui. Eu trabalho aqui na LogMeIn, né? Sou consultor de soluções aqui no Brasil para a América Latina. Tenho uma grande experiência já no mercado de tecnologia e também de segurança, e estou aqui para compartilhar um pouquinho com vocês as melhores práticas, o que está acontecendo no mercado, e pegar um pouquinho da experiência do Lucas também, né? Porque é bem importante a gente entender como que ele está implementando toda essa, enfrentando esse novo panorama que a gente está vivendo aqui agora. Verdade, verdade. Muito bem, devidamente apresentados, então vamos começar. Eu vou começar, Lucas, pedindo para você, né? Vamos iniciar esse nosso bate-papo e eu vou pedir para você contar um pouquinho sobre a Incógnita, né, o que vocês fazem, como, em que cenário vocês estão inseridos. Bom, ótimo. A Incognia, ela, como eu falei, é uma empresa de identidade digital, certo? Que a gente trabalha com o comportamento físico das pessoas, né? Que é a localização das pessoas. A gente entende essa localização, transforma isso em comportamento e consegue utilizar isso para proteger nossos usuários e clientes. Então, a gente está inserido no mercado de antifraude. Temos uma solução que, utilizando essa tecnologia de localização e também tecnologias de fingerprint e outros dados que a gente coleta dos dispositivos móveis, a gente consegue dar um score para os nossos clientes, informando o quão seguro aquela transação é. E transação aí você pode entender de diversas formas. Pode ser uma transação bancária, pode ser o cadastro em uma plataforma, uma fintech, um banco, por exemplo, a gente consegue validar endereço das pessoas, certo? A gente consegue saber se uma transação, uma troca de senha, como eu falei também, um envio de remessa financeira está sendo feito num lugar seguro e por isso tem um score alto. A gente consegue também, com o fingerprint mobile que a gente tem, identificar account takeovers, se estão tentando roubar sua conta, ou até identidades sintéticas, se estão utilizando os seus dados para abrirem conta em outros lugares. Tudo isso com esse mix de tecnologia, né, que é o fingerprint mobile, mais a parte comportamental utilizando localização. E a ideia é vender esses serviços para fintechs, bancos, e-commerce também. A gente está nesse cenário remoto, todo mundo está utilizando muito mais o mobile, fazendo muito mais compras na internet, tudo agora é mobile, então assim, ninguém mais quer ir em banco. Assim, já esperava que isso acontecesse, né? Já estava crescendo muito, mas a pandemia, o isolamento reforçou tudo isso. Então, você garantir segurança nesse cenário é bem importante e é onde o nosso produto se encaixa aí. Ajudar para conhecer o usuário, garantir que o usuário legítimo vai ter o acesso correto, sem fricção. E um ponto importante sobre privacidade de dados é que
nós não temos interesse nem sabemos quem os usuários são. Tudo isso é feito protegendo bastante os dados do usuário, não coletamos CPF, e-mail, nada disso. É uma solução que não identifica o usuário, mas protege bastante eles. Isso Muito aí bem. Desculpe, continue. É isso aí. Ah, então tá bom, muito bem, muito importante, muito importante. Vou aproveitar, então, essa tua experiência, né, forte em segurança, principalmente no mercado B2B, me diz uma coisa, qual, na sua visão, é a preocupação maior das empresas em relação à segurança, à proteção de dados? Quais cuidados aí foram intensificados por conta do trabalho remoto? O que você pode trazer um pouquinho da sua experiência para a gente no dia de hoje? Pronto. Recentemente, as empresas elas focaram muito em proteção de dados por causa das legislações. Então, acho que todo mundo tentou se adequar a isso, entender o que a legislação pede e o que é que isso vai impactar na área de tecnologias das empresas e como eles podem implementar esses mecanismos de segurança e proteção de dados para se adequar. Acho que essa foi a primeira fase aí. Depois veio essa parte remota, né, devido à pandemia. As preocupações mudaram um pouco, que é como garantir segurança de fato em home office. Eu acho que, assim, para muitas empresas isso já era comum, elas já tinham funcionários home office, eles já trabalhavam com esse modelo de trabalho. Para outras foi algo bem novo, certo? Para quem já trabalhava, eu acho que foi mais uma questão de tornar aquilo o padrão, o novo normal, né? Então, assim, fornecer as soluções da empresa para aquele cenário. Isso inclui as garantias que a empresa tinha de segurança, ela provê para esse cenário também. Então, a gente fala aí de VPN, a gente fala de ter um acesso fechado ali, o computador da empresa, com os softwares da empresa rodando, garantir a parte de credenciais corretamente também, antivírus, uma série de soluções que a tentativa é, por exemplo, você não está mais sobre o firewall da empresa. Então, como é que você garante isso? Ou você conecta uma VPN e passa por esse firewall da empresa, ou você tem que garantir no remoto, né, na casa das pessoas, que ela tem uma conexão segura também. Então, com um antivírus que possa ter uma funcionalidade a mais, além do antivírus em si. Então, eu acho que o desafio foi esse, foi tentar pegar um pouco do que se tem na empresa e levar para esse ambiente. Porque é um ambiente bem distribuído, onde cada um tem a sua internet, cada casa das pessoas são diferentes. Então, esse foi o desafio que as empresas enfrentaram. E sim, acredito que muitas delas tentaram melhorar esse ambiente na casa dos seus colaboradores, certo? Com uma série de tecnologias. Tem várias aí, a gente pode conversar um pouco também. Muito bem. E vocês, na Incogni, o que vocês fizeram? Vocês já adotavam trabalho remoto? Como que vocês fizeram essa transição? Ou não foi transição? Foi tranquilo? E né, quais são os cuidados que vocês têm com as informações dos clientes também? Ótimo. A gente já tinha trabalho remoto, não era o padrão, não era o que todo mundo fazia o tempo todo. Então, sim, tiveram mudanças consideráveis aí. Muita coisa voltada para o suporte também. Então, assim, imagine, você está na empresa, se der qualquer problema, você tem lá uma pessoa que pode lhe ajudar. Remotamente, você já não tem isso mais, então também já complica, né? Foi o que a gente fez. A gente, obviamente, liberou home office para todas as pessoas, que a gente não tinha tantas pessoas fazendo home office, e tivemos que mudar algumas coisas. Tanto o uso efetivo da VPN, que antes era algo mais para acessar uma infraestrutura mais crítica, você precisa ter uma VPN, a gente expandiu para todos utilizarem essa VPN. E por quê? Para proteger a comunicação da pessoa, certo? Tanto da casa dela até uma rede segura, pode ser a nossa infraestrutura, mas também a gente conseguiu colocar firewalls dentro dessa VPN. Então, a gente garantia também que o acesso que a pessoa fazia era um acesso seguro. Uma outra coisa que a gente fez é que a gente já tinha isso, na verdade, todos os computadores, na maioria, todos da empresa. Então, a gente tem um ambiente comum para trabalhar com uma série de softwares instalados nessas máquinas que também
dão garantias para a gente em termos de segurança, certo? Tanto a VPN também é instalada no software, mas temos o antivírus, temos softwares que coletam métricas dos usuários quanto a apps instaladas, extensões, tudo que pode gerar problemas de segurança, para que a gente possa aconselhar, a gente possa entender o que está acontecendo no nosso ambiente, certo? E atuar em cima desse ambiente. Então, eu acho que muito disso, o antivírus, VPN, muita educação também, porque a gente está em outro ambiente, certo? Então, a gente tem que explicar para as pessoas como as coisas funcionam, falar muito de phishing, muito de phishing, falar de proteção, de senhas fortes, que adianta a gente estar falando de um monte de itens de segurança e o usuário na casa dele, a senha da Wi-Fi dele é o número do apartamento. Então, assim, muita educação também, né? Rolou muita educação sobre o ambiente físico da casa das pessoas, para que a gente passasse boas práticas para elas, para que elas fizessem um melhor uso desse ambiente. E assim, fora a segurança, surgem uma série de problemas também, né? Aqui no escritório você tem seus links de internet com qualidade, você tem a sua Wi-Fi de qualidade, e em casa começam a aparecer outros problemas que você tem que ajudar a resolver de alguma forma como empresa. E assim, mudou bastante nesse quesito, né? Mas acredito que foi isso aí. Muita educação, garantia de certos softwares, como VPNs, comunicação segura, guarda de senhas de forma correta, bloqueio de computador, uma série de coisas assim. Eu queria pegar o seu gancho aí em relação às senhas, que eu sei que vocês são usuários de LastPass, então me conta um pouquinho qual a importância do LastPass na Incognia, quantos do time, quantos usam LastPass e para quê, como? Me conta um pouquinho aí da sua relação com o LastPass. Ótimo. A gente está nesse cenário de pandemia que houve algumas mudanças, né? Mas a gestão de senha ela é essencial, mesmo todo mundo trabalhando no escritório. Isso vai além do cenário atual da gente. E qual é a questão aí? A questão é que as pessoas elas não têm efetivamente como memorizar muitas senhas, certo? Não dá para fazer isso. Então, o que as pessoas fazem comumente ou reusar a mesma senha em todos os lugares, ou você ter uma senha com um certo padrão que geralmente é bem simples, certo? Que a senha é 1, senha 2, ou senha @1, @2, @3. Isso é bem simples, caso vaze senha, de você atacar alguns serviços que essa pessoa está cadastrada. Então, isso é uma das grandes problemáticas, né, das grandes falhas de segurança. Quando a gente fala de vazou base de senha, qual é o problema de vazar uma base de senhas? É se você reusar a senha. Entendeu? Então, você pega o e-mail e a senha daquela pessoa e consegue acessar outros serviços da pessoa. Então, isso é bem importante, que a gente tenha um mecanismo para resolver esse tipo de problema. E o mecanismo que a gente tem hoje, como você falou, usando a solução da LogMeIn, o LastPass, é ter um chaveiro de senhas, um gerenciador de senhas que vai possibilitar que as pessoas não precisem memorizá-las. Então, o padrão que a gente passa é gere senhas aleatórias grandes, pode até ser grande, senhas aleatórias e grandes para cada serviço e armazene lá. Então, a partir disso, você vai ter uma única senha, que é a senha master, né, que você precisa saber para acessar o serviço. E essa senha também tem que ser forte e grande, certo? E única, mas você só precisa lembrar dela. Então, assim, facilita bastante para as pessoas essa gestão de senha, que é algo super trabalhoso, algo que muita gente tem problemas com isso, bota a senha em papel, anota aqui, anota ali. Então, assim, ajuda a resolver esse problema. Que quando a gente trabalha com segurança, a gente sabe que não tem sistema perfeito, a gente faz de tudo, implementa diversas coisas para garantir a segurança, mas se no final a pessoa está usando aquela senha bem fraca, aquela senha vaza, isso é um risco muito grande de segurança, certo? Então, a gente usa a empresa, usa para toda a empresa, todas as pessoas usam. É o nosso mecanismo padrão de gestão de senhas. Ninguém passa senha por outros meios de comunicação.
o usuário novo chegou, ele vai receber uma senha que ele vai ter que trocar, obviamente, depois. Mesmo assim, recebe por LastPass, faz tudo pelo LastPass. Muito bem, muito bem. Então, eu vou aprofundar um pouco e agora eu vou chamar o Newton. Newton, conta um pouquinho para a gente aí como o LastPass pode ajudar, enfim, as empresas da mesma forma que a Incognia vem fazendo, principalmente assim, um pouco de comportamento de usuário, né? Que é aí que pega, porque também não adianta a empresa do lado técnico prover toda a solução e o comportamento do usuário, o que a gente pode dizer sobre isso, como mitigar alguns riscos. Então, Newton, conta para a gente aí as suas super dicas. Não, tranquilo. Como o Lucas compartilhou aqui com a gente, né? Hoje, qualquer usuário, né? E eu acho que o nosso ambiente de trabalho ele mudou bastante, né? Se a gente olhar um pouquinho, não há muito tempo atrás, né? A gente tinha dois devices praticamente, um desktop no escritório e o seu computador pessoal, né? E as empresas menores, né? A gente fez algumas pesquisas aqui dentro da LogMeIn. As empresas menores, elas tinham diversos sistemas, né, e que proporcionavam em torno de 100, 95 passwords diferentes corporativamente falando para ele fazer a gestão. E depois ele chegava em casa e tinha mais uma quantidade infinita de senhas também para tentar fazer essa gestão de senha. O que acabava acontecendo e acontece ainda hoje, né? Você acaba utilizando a sua senha pessoal para fazer o login na empresa, ou você usa a sua senha da empresa para fazer o login numa rede social, por exemplo, e nem muitas vezes ela tem um padrão que ela acaba sendo forte, né? Forte assim, de difícil descoberta, né? E essa é a principal porta de entrada hoje, né? A gente viu que em algumas pesquisas de mercado, de alguns fóruns de tecnologia, dos principais meios de tecnologia, e também aqui dentro da LogMeIn, que 80% dos ataques eles acabam sendo feitos por senhas fracas, né? É isso, daí eu vou de encontro que o Lucas falou, né? Não adianta a gente investir muito dinheiro em todos os recursos possíveis tecnológicos, como Firewall, VPN, e se a gente chegar do lado do ponto de vista de quem tem a principal porta de entrada, a senha ser, como ele falou, né? Password, 123, casa, 897, Nome do entendeu? cachorro, O nome do nome cachorro do é cachorro cachorro. 1, cachorro 2, cachorro. Né, o cara. Mesmo nas grandes corporações, né, existe uma tendência da gente ter uma diminuição de gestão de senha, porque já existe outras tecnologias de single sign-on, mas mesmo assim a quantidade de serviços que você tem que se logar, ela ainda é muito grande, né? E aí, um software, né, uma estrutura de gerenciamento de senha, né, ele é fundamental para o próprio colaborador da companhia, bem como para o gestor, né, para ele ter visibilidade, né? Muitas vezes, as empresas vão crescendo e algumas áreas específicas acabam criando alguns softwares específicos sem ter o conhecimento do time de TI. Isso gera outro problema, né? Porque você acaba criando uma oportunidade de abertura, né, para qualquer hacker fazer um ataque de força bruta, o que a gente chama de dicionário, né? Ele começa a fazer tentativa de erro, tentativa, ele descobre uma brecha numa simples aplicação que não estava oficializada ainda, é o prato cheio para qualquer ataque, né? Eu acho que é isso, né? Na verdade, o LastPass, daí para falar um pouquinho do LastPass, ele consegue endereçar isso. Quando você tem uma conta do LastPass, você consegue separar o seu ambiente físico, da pessoa física, do seu ambiente corporativo. Isso é muito interessante porque, mesmo quando você faz o onboard das pessoas, facilita muito a entrada de um novo colaborador. Daí eu acho que o Lucas pode compartilhar um pouquinho como ele faz esse processo de onboard dos colaboradores. E se qualquer colaborador vira ser desligado da companhia, você como companhia, como empresa, você consegue preservar todos os seus acessos. Outro fato importante é o compartilhamento de senhas, né? Eventualmente, principalmente no time de marketing, a Vanessa é do time de marketing, né? Eventualmente ela tem que compartilhar alguns acessos com os colegas dela para a rede social, para fazer algumas campanhas,
ou mesmo no time de operações. Você precisa compartilhar alguns acessos para acessar alguns sistemas específicos, né? E se você até pode ter uma senha segura, com diferentes caracteres, com tamanho pré-definido. Se você anotar ela num papelzinho ou mandá-la por e-mail, você acaba criando a vulnerabilidade também, né? Então, o LastPass ele proporciona você compartilhar a senha sem o seu colega ou o seu vizinho, a quem você deseja mandar essa senha, ele ter conhecimento efetivo da senha, somente o dono da senha. Então, você começa a criar essa camada segura e mitigar essa principal entrada de segurança, que são, como eu falei, né, 80% dos ataques hoje acontecem através de senhas mais fracas, né? E É reutilizadas, muita né? coisa. E reutilizadas. Exato. É o nome do cachorro 123 que a gente falou, né? Não exato. Ô, Lucas, eu vou pegar o gancho. Eu queria que você contasse então para a gente como é o processo de onboard de um novo funcionário em relação a isso, a adoção do LastPass, e o que você tem feito para educar o seu time, porque conscientização é a base também, né? A gente tem que passar a informação para o usuário dos perigos e dos benefícios. Então, conta para a gente no dia a dia de vocês como que isso é colocado, como é apresentado para o funcionário e para o novo funcionário também. Vamos lá. O nosso onboarding, é todo um onboarding, claro, tem muita coisa aí, mas quando chega nessa parte de senhas, o que é que a gente faz? A gente já cria essa conta, isso já existe uma integração com o nosso Domain Controller, né? Nossa gestão de usuários internos, que ele já cria uma conta no LastPass para a gente, e esse usuário já vai ter esse acesso lá. De início, a gente já tenta compartilhar algumas senhas iniciais e prévias por lá, porque já faz o usuário usar o LastPass. Então, assim, por exemplo, você vai ter uma senha para acessar seu e-mail. A gente manda por lá uma senha temporária, é temporária, mas a gente manda por lá porque o usuário ele já vai ter que abrir o LastPass, acessar a conta, pegar aquela senha, usar e trocar aquela senha. Então, isso já faz com que as pessoas usem o LastPass. O fato de compartilhamento de senha que vocês citaram, a gente não gosta de compartilhar, ela não é, de certa forma, abordada. A gente sabe que certos serviços não dão suporte a múltiplos usuários, então tem que se fazer essa gestão. Mas tem serviços também que a gente compartilha segredos. Uma chave específica que vai estar lá compartilhada para um determinado fim. Então, isso está lá dentro também com pastas compartilhadas, por exemplo, é mais uma coisa que faz com que o usuário precise estar no LastPass. Então, a gente tenta fazer algumas dessas coisas, né? Por exemplo, todo mundo usa LastPass. Então, se em algum momento você precisar trocar um segredo com alguém, certo? Você vai precisar usar o LastPass. Ou se alguém disser, mandei para você, aí tá onde? No LastPass. Então, você vai precisar usar. Então, essas práticas que a gente tem ajudam muito a fazer com que as pessoas sempre estejam utilizando o gestor de senhas e não comecem a deixar ele de lado, ou só usei para isso e parei de usar. Está sempre usando. Mas sim, isso não é suficiente. Já no onboard, a gente já faz conscientização sobre senhas. A gente tem uma conversa um pouco parecida com essa, né? Um certo momento, que é falar do que é senha forte, por que ela é forte, por que vaza, por que consegue acessar o serviço, como não guarda senha, anotações, e-mail, não reusar, por que não reusar. A gente fala de tudo isso, explica, e no final a gente mostra a solução dos problemas, né? Que é o gestor de senhas, que vai ajudar tudo. Óbvio que a gente quer usar algo que nem senha precise, usar um SSO, certo? Single Sign-On, ou outras tecnologias, mas a gente sabe que muitos serviços hoje não dão suporte e precisam usar a senha. Então, a gente explica tudo isso no onboarding, passa a aplicação, ensina a usar, extensão, navegador, deixa tudo prontinho, e vem também fazendo conscientizações durante a estadia, né? O período que a pessoa está na empresa também, a gente tem que fazer conscientizações. Fala de senhas, fala de phishing, fala de uma série de outras coisas também junto, mas também fala do gestor de senhas. E a gente sempre tem essa preocupação, né, de tempos em tempos validar que os usuários que estão usando são os usuários que estão na empresa, que não tem ninguém sem usar. Por exemplo, é bem estranho você parar para olhar o dashboard lá e ver que tem um usuário que logou há 3 meses.
tem algo errado aí, certo? Tem algo errado. O que está acontecendo? Então, a gente sempre também olha, monitora esse tipo de coisa e fala com os usuários, pergunta o que está acontecendo, se está usando, se não está. Se tiver algum problema, corrige os problemas na conta, etc. E faz uso, porque, como a gente citou aqui anteriormente, é bem importante essa gestão de senhas. Tá vazando muito dado o tempo todo. Vaza dado que a Inlopa é solução, a Incógnita é solução, claro, que é dado de identidade, né, que você tem que identificar o usuário, saber se ele é ele ou é um fraudador, mas vaza muita senha por aí. E pior que uma senha fraca é o reuso de senha. Porque vazou, pronto, todo mundo sabe sua senha agora. Então, é um perigo bem grande e que a gente tem que sim, se preocupar com isso e garantir isso através da empresa, né? Por um software que faça uma gestão, que consiga resolver esse Esse, problema. esse ponto que você falou, Lucas, eu acho que é bem interessante, né? Quando a gente pensa no reuso de senha, né? Como eu comentei no início, né? É um usuário normal, sem estar empregado em qualquer corporação, né? Hoje, se você bate o olho, ele já tem que fazer a gestão de mais de em torno de 100 sistemas, né? Então, naturalmente, você tende a reutilizar a sua senha preferida, né? Que você vai conseguir guardar na sua cabeça. Então, tem Facebook, Instagram, Twitter. Então você acaba usando a mesma senha para esses e eventualmente você leva a mesma senha para o seu banco, você leva para o seu sistema de governo. E essa é a brecha que o hacker está procurando, né? Ele descobrir a sua senha do Google Sheets, lá do Google Docs, ele vai acabar acessando todos os seus principais sistemas e buscando uma informação. Na verdade, ele não quer a sua informação, né? Ele quer você como meio, né? Ele quer usar você para entrar nesses sistemas, né? E aí começar. E o LastPass, para o próprio usuário, ele traz uma informação muito importante, né? Que é o dashboard de segurança que a gente chama. E lá para o usuário ele já consegue entender se ele, a gente chama de desafio de segurança, né? Que ele consegue perceber se ele está tendo as suas senhas reutilizadas, e daí o LastPass indica lá para você, ó, você tem um ponto de atenção aqui. Você, a minha sugestão é que você troque a senha de tais sites, né? Ah, e também tem uma outra informação importante que o LastPass traz para o usuário, que é o monitoramento da Deep Web, né? Então, dentro, ele já consegue saber se aquele seu e-mail lá ele já foi comprometido em algum momento na Deep Web, se tem uma possível brecha de vazamento, né? Então, não sei se vocês usam esse tipo de informação também aí na Incógnita. Isso é bem útil, porque é como a gente falou, o problema é você reusar a senha e vazar, certo? Então, se você não está reusando, mas aquela senha já foi vazada, ela já está em dicionários. Se Sim. alguém for tentar um ataque do dicionário, ela vai estar lá no meio já. Então, você saber que a senha que você está utilizando é uma senha já vazada, ou que seu e-mail vazou com aquela credencial, é extremamente importante você fazer a troca o mais rápido possível, porque ali a janelinha de ataque dentro dos seus serviços é aquela ali. Você tem que resolver esse problema. Isso é bem importante. E você falou aí, né, do reuso das contas. Até lembrei de uma coisa. Hoje em dia eu nem pergunto se a pessoa ela usa um gestor de senhas, certo? Ou se ela reusa senhas. Na verdade, eu não pergunto se ela reusa senha. Eu pergunto logo, você tem algum gestor de senhas? Se ela não tiver, ela reusa, porque não tem condições. É impossível não reusar se você não tiver um gestor de senhas. Aí faz, É. você reusa? Não, não reuso não. Aí eu falo, teu gestor de senhas. Ela, não uso não. Então você anota em papel. Se Não tem um você... caderninho, né? Mas e tem um problema também que não é só a questão, claro, a questão de reusar é terrível, mas tem um padrão repetitivo, como a gente falou, né? E pelo um padrão repetitivo, você pega a sequência da pessoa facilmente, né? Então reutilizar, manter um padrão fácil, repetitivo, e não, é como se não tem como, humanamente impossível. Então tem o caderninho, né? Ali tudo anotadinho, se perdeu o caderno. Mas eu vejo dois problemas também, Lucas, não sei se você concorda comigo, né? Até estava conversando com o pessoal da Price outro dia, né? E além do estrago que um ataque ele vai fazer numa companhia, né, que é entrar no seu sistema, causar todo o problema tecnológico, pegar algumas informações, é o grande problema de uma empresa que ela está em crescimento alto, rápido, né?
o mercado ficar sabendo o impacto na credibilidade que a empresa vai ter. Né? Quando você olha para o impacto da imagem da empresa, principalmente empresa de tecnologia ou empresa de comércio, né? Daí eu posso citar dois grandes situações que tiveram nos Estados Unidos, que um deles é a Target, que teve um problema gigantesco com senha e o pessoal invadiu, teve um ataque, todo o mercado ficou sabendo, ela teve um prejuízo de em torno de 11% das ações no dia seguinte, né? Tem também o da Sony, né? O da Sony que depois que o pessoal fez o ataque, invadiu, os hackers, né? Eles mandaram e-mails para os executivos não acreditaram naquilo que estava acontecendo, pensou que eram algumas brincadeiras, né? E começaram a vazar algumas informações para o mercado de discussões sobre atores, depois, assim, não é possível isso, né? E depois eles começaram a divulgar filmes que não tinham sido lançados ainda. Então, o estrago na imagem da corporação, ela pode acabar com uma corporação de um dia para o outro. E o financeiro também, né? O financeiro, para você sanar tudo isso, é gigantesco o estrago financeiro. E essa brecha pode ter sido causada por uma senha de um usuário, né, que podia estar reutilizando uma senha, sem um critério muito bem definido de como você faz isso. E daí o Lucas colocou muito bem, né? Se você não usa um gerenciador de password, de senhas, você vai estar reutilizando a senha em algum momento, em algum desses sistemas. Ou usando o caderninho, né? Exato. Qual é o modo correto de guardar? Não, mas sim, você está falando realmente o dano à empresa é muito grande de imagem, financeiro. E assim, a gente tem muitas e muitas e muitas medidas para garantir que nada vaze. Mas a ponta que é difícil garantir, no final, é o usuário, né? O nosso colaborador. Então, por isso que a gente investe tanto em educação, investe em manter a segurança do computador do usuário muito seguro, e investe também nessa parte de gestão de senhas, porque caso uma senha dessa vaza, vamos supor, vazou uma senha, óbvio que a gente tem 2FA, nossos serviços, etc., mas vaza uma senha que é a senha do Gmail pessoal do usuário. O que é que não está lá nesse Gmail pessoal? A gente não consegue garantir que, estando no Gmail pessoal, ele não consegue puxar uma senha, puxar outra, ou resetar algum serviço, e com isso vai escalando e chega onde não deve chegar, né? A gente sabe que o computador das pessoas tem muita informação crítica. Principalmente aquela pessoa tem acesso a certos serviços da empresa, a certos dados, etc. Aquela pessoa ela tem muita informação crítica no computador. Então, um hacker conseguir entrar no computador e pegar uma chave daquele usuário para tentar forjar um ataque, etc. Então, assim, é muito importante a gente garantir a segurança dos colaboradores. E senha é um dos principais pontos dessa segurança do colaborador. Sim, você citou um tema que é bem interessante, que são os fatores, né, os diversos fatores de autenticação que a gente tem hoje em dia. Eu queria falar um pouquinho sobre isso. Aí vocês, Newton, Lucas, ou os dois, quais são? Existe algum mais seguro? Como que uma empresa, o que ela tem que fazer para se sentir mais segura? Ou é uma combinação de fatores de autenticação? O que vocês dizem a respeito disso? Ótimo. Posso começar? Qual é o que a gente considera que é interessante para o momento, certo? Qualquer 2FA já aumenta o nível de segurança, já eleva bastante o nível de segurança. Qualquer 2FA. Então, o que eu estou falando 2FA? É um segundo fator de autenticação, literalmente, que é o que a sigla diz, certo? Então, se você tem uma senha e você tem um outro fator de autenticação, que seja aleatório, certo? Vamos lá, não vamos falar de a sua idade, não. Um segundo fator real, que é aleatório, ele já é bastante seguro. Porque falar mensagem SMS é ruim. É ruim, é melhor do que não ter, certo? Se a sua opção é não ter ou ter SMS, bota SMS que é melhor. Mas a gente sabe dos problemas de mensagem SMS, então assim, não é recomendado. O ideal é que use um 2FA, por exemplo, de um aplicativo, certo? Que você guarda essas chaves em um local físico, que no caso é seu aparelho, mas que ele está desconectado da internet, nenhum atacante vai conseguir pegar essas suas chaves e logar por você. Então, se uma senha vaza, você precisa colocar o 2FA para acessar, o atacante não vai conseguir colocar o 2FA, certo?
Existem outros mecanismos também de senha que são interessantes, que é a parte single sign-on que a gente falou, mas tem protocolos novos que nem senha se troca, que são bem interessantes, né? O WebAuthn, ele é um protocolo bem interessante, que você troca chaves criptográficas e você consegue logar via chaves criptográficas. Então, assim, se alguém estiver escutando a sua comunicação, ele não vai conseguir ver a senha passando, porque não tem senha passando. Então, isso é bem interessante. E nem o serviço guarda senha. Se o serviço não guarda senha, como é que ele vai vazar a sua senha? Não vai vazar a sua senha. Então, é um protocolo bem interessante. No próprio mobile, a gente tem a parte da digital, né? Que a gente loga em alguns serviços. Esse serviço digital usa algo parecido com o WebAuthn. Então, assim, ele guarda chaves criptográficas internamente. Quando você bota digital, ele só destrava o seu chaveiro que tem essas chaves. E aí ele faz a comunicação com essas chaves. Então, é bastante seguro também utilizar algo assim. Então, assim, senha forte, claro, sempre grande, mas sempre é interessante procurar um segundo fator de autenticação, certo? Que pode ser o OTP, né, que é o One Time Password, aquele códigozinho que você gera e bota lá. Pode ser SMS, pode, mas evitem, porque a gente sabe dos problemas de SMS que existem, não é o melhor. É melhor do que nada, é bom ficar claro isso. Se você não tem nada e tem a opção de colocar SMS, coloque, que é melhor. Coloque, é. Mas Mas assim, tem outras opções, vamos para as outras que são bem mais seguras. Como eu legal, falei, legal. e outras opções também, né? Depende do que o serviço oferece para você. Tem até um pendrivezinho que você pode colocar, que é bem parecido, ele guarda a sua chave no pendrivezinho, então quando você vai logar, você só aperta nele e ele libera lá e você acessa. É um segundo fator bem interessante também, certo? Até você receber um código por e-mail é um segundo fator válido, certo? Não é o melhor, mas é muito válido também. Então, assim, acho que o ideal é coloque um segundo fator de autenticação e que, obviamente, que ele não seja guardado no mesmo lugar, porque se vaza um, vaza o outro junto, são coisas separadas, é uma outra opção, né? Que é obrigatório. Eu acho que isso aumenta bastante a segurança, bastante mesmo. Sim, sim. Ô, Newton, trazendo um pouquinho para o cenário do LastPass, como que o LastPass vê isso? Quais fatores de autenticação tem? É o fim da não, eu senha? acho que Nosso objetivo é o fim das senhas um dia? exato, exato. Eu acho que a gente, para a gente pensar num futuro melhor, né? Não vai ter ideal, porque a gente sempre vai estar correndo contra esse pessoal que faz a engenharia do mal, né? Que a gente brinca, né? Mas o LastPass ele procura sempre mitigar o máximo de possibilidades que tem. E aí, quando a gente fala de dois fatores de autenticação, a gente pode, fazendo um paralelo aqui, tá? Bem simples aqui, né? Nem falando do LastPass um pouquinho, mas fazendo um paralelo. Todo mundo aqui já deve ter um conhecido ou alguém que teve seu WhatsApp hackeado, né? O que acontece? Eles fazem até uma engenharia social com você, né? O WhatsApp ele tem até os dois fatores de autenticação, né? Mas aí a pessoa te manda um código, daí te liga no mesmo horário, começa a falar com você e você acaba entregando o código para ela. O que a gente tem feito para a gente mitigar isso, né? A gente gosta muito do AMFA, que é o multifator de autenticação, né? Além da gente ter toda essa chave que o Lucas falou que é importante, a gente tem toda a parte biométrica, né? O Face ID que você pode associar, então a gente tem aquele conceito, né? Eu tenho algo que eu sei, que é a própria senha, algo que eu tenho, que é o meu dispositivo, e depois a gente pode adicionar uma camada a mais, né? Que seria o fator de autenticação, que seria contextual, né? Se eu estou no local que é permitido acessar aquele sistema, se eu estou no horário próprio para eu estar apto a acessar aquele sistema, se eu estou na localização, né? A gente pode fazer o match. O LastPass ele permite você fazer isso, né? Ele olha a sua sua geolocalização e proporciona ver se você está apto a acessar ou não. Então, por exemplo, se eu tiver alguém lá, não quero pichar ninguém, mas se eu tiver um acesso vindo da China,
por exemplo, e eu estava em 2 minutos atrás aqui no Brasil, o sistema não vai me permitir logar em algum sistema, né? Então, a gente acredita muito que o MFA vem de encontro para mitigar mais esse cenário, né? Então, o LastPass ele já está pronto para isso, né? Então, a gente consegue colocar o MFA, inclusive nas VPNs. O Lucas falou que ele já tem a parte da VPN para fazer o acesso dos seus colaboradores. O MFA ele pode ser adicionado na própria VPN da corporação para trazer essa segurança adicional, né? Você acha que o MFA vai nesse sentido, Lucas, para ajudar bastante nisso? Com certeza. Eu não só acho como eu invisto todo o meu trabalho nisso, né? Você falou muito bem aí, é o que a gente tem feito também, não na parte de senha em específica, né, de acesso em si, mas assim, como eu falei, para transações, como é que você valida? Você tem lá o banco, que aí quando você faz uma transação, tem um tokenzinho que roda ali, né? Aquilo é o 2FA do banco no aparelho. Então, o que Incognia faz é justamente estar lá dentro desse aplicativo, garantindo o fingerprint do device, garantindo a localização, garantindo uma série de dados para garantir que aquela transação ela é segura, que é de um usuário legítimo, que aquela conta não foi roubada, que os dados que estão sendo informados ali são dados verídicos, são daquele usuário, o endereço está correto, tudo. Então, assim, o futuro é isso, né? E além do segundo fator, ir para múltiplos fatores da autenticação. E, de preferência, fatores que não gerem fricção para o usuário, porque a gente falou aqui do segundo fator, e muitos geram uma fricção bem grande, né? É bem chata, você pega, olha o código, bota lá. Quando a gente fala do múltiplo fator e a gente remove a fricção do usuário, porque a gente está falando de fazer todas essas garantias por baixo dos panos, né? Sem que o usuário precise estar fazendo alguma coisa ali. Isso eleva muita segurança e torna o serviço muito mais fácil de ser usado pelos usuários, né? Então, assim, esse é o futuro, eu diria, do presente também, né? Que é o que a gente está fazendo, vocês também estão fazendo, um pouquinho diferente os mercados, mas é o futuro sim, com certeza. Principalmente agora, nesse mundo distribuído que a gente não tem controle 100% da nossa força de trabalho, né? Igual você falou, você colocou todo mundo em casa para trabalhar, né? Mas como você garante que a pessoa está no endereço dela, que ela não está numa cafeteria, por exemplo, né? Por exemplo, eu não quero, por exemplo, que uma pessoa que tem uma informação bem sensível da minha empresa trabalhe de uma cafeteria, né? Então eu posso, através do LastPass, a gente permite fazer isso, células seguras para a pessoa trabalhar. Então eu consigo. Pode falar, fica à vontade. Vai além do você não querer que ele trabalhe lá, né? Por exemplo, ele trabalha em casa. Se alguém roubar a senha dele, os acessos dele, a chave dele, tudo dele for acessar, com certeza essa pessoa não vai acessar da casa dele, certo? Exato. Então você barra esse tipo de problema, né? É bem interessante. Sim, não, exatamente. Antes só da gente entrar no nosso próximo tema, eu queria avisar que vocês podem mandar perguntas. A gente vai deixar um tempinho no final para respostas. Então, entre no chat, no canto direito deve aparecer o botãozinho de chat, aí podem enviar perguntas que a gente vai olhando aqui, tá? Agora eu vou entrar num tema que a gente já deu uma pinceladinha aqui nessa nossa conversa, que é Dark Web. Dark Web é um tema que deixa muita gente aí de cabelos em pé, né? O que é Dark Web? Como a gente, quais são os tipos de riscos, ataques? O que acontece nessa Dark Web? Então, vamos aprofundar, conta um pouquinho para a gente o que é e como que a gente pode, de certa forma, né, prevenir, se é que dá para se prevenir de alguma forma. Fica à vontade, Lucas. Se quiser. Não, eu falo superficialmente, você pode entrar mais no detalhe, não tem problema não. Eu acho que grande parte dos usuários hoje conhece o que a gente chama de Surface Web, né? Onde todas as principais aplicações que a gente tem acesso. É o Google, os buscadores de conteúdo, as informações. E depois a gente tem o que a gente chama de Deep Web, né? Onde as informações estão ali mais seguras, né, protegido por senhas, né, e depois tem um ambiente, eu vou até usar uma palavra aqui, um ambiente mais promíscuo,
que a gente chama que é a Dark Web, onde a gente não consegue, um usuário convencional que está acostumado a acessar as principais aplicações, ele não tem acesso. É algo mais profundo mesmo, onde você consegue, tem diferentes informações lá e onde o crime cibernético realmente começa a acontecer. E para você acessar essas informações, você precisa ter um navegador específico, né, para você acessar essas informações, ou ter conhecimento de algumas tecnologias adicionais, linhas de comando, tem que ser pessoas mais especializadas, né? E lá você consegue, e lá existem essas informações disponíveis que já foram roubadas, que já foram vazadas, você pode cometer crime, então é um ambiente totalmente bem delicado, né? E aí, só para falar um pouquinho do LastPass, e o Lucas pode complementar em relação à Dark Web, que ele tem bem mais conhecimento que eu, o LastPass você consegue, como administrador do sistema, criar políticas para evitar que o seu usuário comece a navegar nesse tipo de sistema. Você cria políticas para mitigar esse tipo de acesso. Então você começa também a criar mais essa camada de proteção para se blindar mais, tá? Daí, Lucas, fica à vontade para falar um pouquinho mais desse ambiente que você pesquisa bastante, eu sei disso. Você explicou bem legal a parte da Deep Web e Dark Web, né? É bem isso mesmo. Acho que para adicionar mesmo aí ao que você falou, é que geralmente os protocolos utilizados na Dark Web são protocolos que possibilitam que a pessoa seja anônima na internet, né? E é por isso que ela existe, porque se não fosse anônima, a polícia ia lá e baixava, tirava o conteúdo do ar, né? Porque dá para tirar conteúdo do ar da internet, né? Todo mundo sabe disso, né? Se você bota um site com conteúdo ilegal, por exemplo, vendendo drogas, a polícia consegue chegar lá e tira o site do ar, com os provedores de internet, etc. Mas quando o conteúdo ele é anônimo, dentro de uma rede privada lá que você não consegue identificar onde o conteúdo está hospedado, quem está provendo o conteúdo, quem é essa pessoa, você não consegue tirar esse conteúdo do ar. E é por isso que lá você encontra esse tipo de material, né? Você encontra tanto tudo que é de ilegal, que não pode ficar na internet normal, que se colocar na internet normal vão retirar do ar, eles colocam nessa outra rede que é mais privada, que é anônima, que ninguém sabe quem são as pessoas, e conseguem lá hospedar esse tipo de conteúdo. Então você encontra de tudo, certo? De tudo, né, nessa rede. Não é fácil buscar, porque, como você falou, tem a parte que é buscável, né, que é que o Google indexa, aí tem a Deep Web, que é que o conteúdo não indexa, mas que pode ser até uma rede privada de uma empresa, é uma Deep Web, o conteúdo do Google não indexa essa parte, Hein? e a Dark Web está dentro dessa parte que não dá para indexar, né? Que você também é difícil, um pouco mais difícil as buscas. E sim, tem que utilizar um navegador específico para acessar essa rede. Mas sim, é aí onde você encontra bases vazadas, fóruns, nessas serviços de Dark Web. Você encontra conteúdo legal, lojas que vendem serviços e produtos ilegais e um monte de outras coisas que não são nada legais assim, mas que sim, como profissionais de segurança, a gente tem que estar bem ciente do que acontece por lá, tem que monitorar essas redes, esses fóruns também, para saber se não estão vazando coisas nossas também, né, das nossas empresas, das empresas de clientes, etc. A gente tem que estar ciente, sim. E aí entra, Nilson, o que você tinha comentado, né? Que é o LastPass fazendo essa varredura na Dark Web. Isso, exatamente, né? Ele já consegue monitorar se aqueles usuários que estão no LastPass, eles já foram vazados em algum momento, né? E ele alarma isso tanto para o usuário quanto para o administrador do sistema. Só para complementar uma informação para quem está assistindo aqui a gente, que eu acho importante, todo mundo hoje fala em SaaS, né? Hoje eu acho que a moda é falar em SaaS, né? E eu acho que é a tendência mesmo do mundo. E para o mundo cibernético também, o SaaS ele está valendo. Se você hoje buscar de forma rápida no Google, no próprio YouTube, o ataque por SaaS é vendido ataque por SaaS. Né? Se você consegue contratar um ataque hoje para um e-mail de uma pessoa de força bruta por $10. Então, esse tipo de situação está muito acessível. Então, por isso que eu acredito que a gente precisa, a cada dia mais, pensar em ferramentas que te protegem de forma, realmente te protegem, né? E o cofre de segurança, né, o gerenciamento de password, ele faz isso. E falando do LastPass,
nem a LogMeIn sabe a senha de ninguém, né? É totalmente criptografado, e a gente não consegue. Só tem um ponto que tem a chave disso para abrir isso, que está do lado do usuário, né? Então é impossível hoje você quebrar esse tipo de proteção, tá? Entendi. Muito bem. Explicadinho aí sobre Deep Web, Dark Web. Ô, Newton, tem algumas perguntas aqui. Vamos dar uma olhada juntos no chat? Tem uma pergunta aqui do Edivaldo, Newton e Lucas, né? Ele fala aqui, conseguimos delimitar horários e região demograficamente, é isso? E aí, acho que a gente já respondeu que sim, né, Newton? Que a gente Sim, consegue, sim. exemplo que você deu da China, tudo. Júlio Vicente, sobre o modo de licenciamento, quer falar um pouquinho sobre o modo de licenciamento do LastPass? Eu acho que o que ele está perguntando, na verdade, é como que a gente apresenta isso para a empresa, como a empresa pode adquirir o LastPass, né, em termos de... Não, o LastPass ele tem praticamente dois modelos, né? O que a gente chama de Enterprise e de Teams, e depois a gente pode adicionar o MFA caso a empresa precise. Ou se a gente quiser só fornecer o MFA, se a empresa precisar só do MFA, a gente pode fornecer só o MFA também, tá? Muito bem, o Júlio tá, olha, ele está bem, assim, engajado. Tem mais uma pergunta do Júlio. A solução pode ser usada em uma estrutura hierárquica, como revenda, cliente, departamento, funcionário? Pode. A gente pode segmentar isso por diferentes grupos, criar políticas de acesso para cada grupo. Até queria ver se o Lucas já faz esse tipo de aplicação lá dentro da Inloco por grupos de usuários, até para ajudar a responder aqui para a gente. A gente tenta lá garantir a segurança, né, subir a barra assim para todos. Então a gente gosta de deixar as políticas mais genéricas para todos da empresa mesmo, certo? Uma delas bem importante ao meu ver, né, é tempo de sessão. Então a sessão ela fechar sozinha é importante por dois motivos. Tanto porque se pegar o controle da pessoa desbloqueado, aquela sessão pode estar expirada, isso é muito importante para que não acessem a conta da pessoa. E o segundo motivo é que as pessoas tendem a esquecer senhas, certo? Então, se ela nunca digita a senha do LastPass, ela logou uma única vez e está lá logada eternamente, se deslogar, ela precisa logar de novo, ela pode ter esquecido a senha. Então, é bem importante esse tempo de sessão, ao meu ver. Fazer o enforce de 2FA é bem importante também. A gente está tratando aqui de informação muito sensível, né? É o chaveiro de senhas, é o que guarda as nossas senhas. Então, você não pode usar uma senha fraca aí, tem que ser uma senha forte, tem que ter 2FA. Para a gente é obrigatório o uso de 2FA para acessar o LastPass, certo? Tem alguns outros parâmetros que a gente coloca lá, mas são como eu falei, a gente coloca para todo mundo, a gente acha que tem que ser igual para todo mundo, a não ser que algum time específico fale, não, para a gente esse modelo aqui não funciona e a gente vai tentar mudar. Mas não é o caso e de forma geral, para a gente, assim, as pessoas elas não têm horário fixo para trabalhar, então a gente não faz restrição de horários. A região, as pessoas também podem se locomover, a gente não faz restrição de região, obviamente que não vai ter acesso da China, nem de países que a gente não trabalha, mas de forma geral as localizações são, tranquilo isso. Mas sim, a gente utiliza a parte do enforce de políticas, que são bem importantes, e confesso que se não tivesse a 2FA, seria um grande problema para a gente, porque para a gente é essencial, até em termos de certificação. A gente tirou recentemente SOC 2, uma certificação de tratar de segurança em cima de serviços. E uma das nossas políticas internas mesmo é ter um segundo fator, ter múltiplos fatores em diversos serviços, e o de senha é essencial. Sem 2FA, ficaria realmente inviável fazer um uso de um sistema como esse. A parte de criptografia que vocês falaram também é bem interessante. E confesso também que se não fosse assim, a gente não contratava, certo? Se vocês tivessem senha, a gente não contrataria. E não porque a gente não confia em vocês, não é nem essa a questão. É justamente pela possibilidade de vazar, né? O fato de vocês não terem a senha em si, ter só o dado criptografado, impossibilita um vazamento no sistema e na estrutura de vocês, das nossas senhas. Sim.
Exatamente. Eu tenho mais uma pergunta aqui do Júlio Vicente, que deve ser de muita gente. Ele fala preços, onde obter valores. Então, Júlio, para quem está querendo saber, eu vou nesse momento colocar o site no chat, tá? Que é www.lastpass.com/pt de português. E aí lá tem todos os planos, os valores, tem tudo especificadinho lá. Eu acho, ô Newton, vê se eu estou certa, que nós não temos mais perguntas, nós estamos aí quase para manter o horário direitinho, quase no final do nosso webinar. Eu vou deixar para considerações finais de vocês. Então, principalmente assim, dicas importantes, Lucas, se você quiser empacotar, se alguém chegar para você nesse momento e falar assim, Lucas, o que é mais importante? O que eu tenho que saber para deixar minha empresa mais segura? Né? Então, Lucas e Milton, aí as considerações finais de vocês, por favor. Tá, vamos lá, vou tentar responder essa sua pergunta aí, certo? Se a gente está falando aqui com pessoas físicas, né, sem ser a empresa de fato, não é que eu quero puxar sardinha para vocês não, mas é que realmente gestão de senhas é bem importante para a pessoa física, certo? Então, acredito que o que você pode melhorar na sua segurança pessoal é senhas fortes, grandes, o importante é grande. Precisa ter número complexo, é um negócio difícil, é grande, senha grande, certo? E para você conseguir memorizar tudo, tem que ter um gestor de senhas. Então, gestor de senhas para pessoas físicas, e obviamente não baixa coisa em qualquer lugar, que é a parte de phishing, né? Sempre reveja se você realmente está pedindo aquilo. Fique atento, porque phishing não é só e-mail, pode ser telefone, WhatsApp, pode ser por diversos meios. Então, muito atento a essa parte de engenharia social, que pode vir de diversas formas, é fraude em geral, certo? A outra parte que eu diria é, obviamente, coloque um antivírus no seu computador, desinstale coisas que você não usa, e fique muito atento também aos serviços que você usa, porque eles podem vazar dados, e aí o dado pode ir além de senha, e está acontecendo muito ultimamente, certo? Então, fique bem atentos a isso aí. Eu acho que, assim, pessoa física é isso. Para a empresa, não dá também para passar aqui o resto do dia falando, né? Vou tentar ser bem sucinto também. Novamente, a parte, obviamente, de ciência é importante para os colaboradores, a gente falou muito aqui, tá bem batido já. Mas o que mais? Comunicação segura, sempre segura entre os meios, colaborador e empresa, colaborador e serviços também, então, por isso VPN, firewall, tudo isso é bem importante. Proteger, da forma que eu falei, pessoa física, e até de outras formas, como monitoramento também, a parte dos colaboradores, os computadores que eles usam, o software que eles instalam, essa parte que envolve mais a segurança do colaborador. Muita educação, em cima de segurança, muita educação. Então, procurem conteúdo, tem desenvolvimento seguro, tem a parte de engenharia social, de phishing, conscientização, fala de HTTPS, criptografia, senha, tem muita coisa para ser falada aí, é bem importante. E para a parte mais interna da empresa mesmo, aí que também existe muita coisa, dependendo da tecnologia das pessoas, eu diria que se você não tem uma certificação, não é que é preciso tirar a certificação, mas olhe para uma certificação como um bom roadmap de segurança, certo? Então, pega uma certificação interessante aí que você já ouviu falar, que você conhece, que seria boa, né, para o seu mercado. Pegue ela e dê uma olhada boa e vá seguindo passo a passo ali que ela cobra. Tem muita coisa, porque segurança vai além de eu fechei tal porta, eu tenho um firewall na minha empresa, o meu sistema está criptografado, está com aquilo. Vai além disso, entra em política de acesso, entra em gestão, entra em muita coisa, certo? Gestão de mudança. Então, assim, é um tema bem amplo, mas eu acho que é, sim, um bom roadmap de segurança, a pessoa olhar para uma certificação e seguir aquilo ali como uma boa prática. Sem contar, obviamente, os órgãos que falam de segurança, né? NIST, CIS, entre outros aí, que têm ótimas, boas práticas que as pessoas podem seguir. Muito bem, muito obrigada. Newton, suas considerações finais aí? Fica difícil falar um pouquinho agora, depois do Lucas aqui, né? Que ele deu um Falou panorama tudo. muito... Deu uma aula. mas eu vou de encontro com o que ele falou, né? Eu acho que o tema é prevenção, né?
quando a gente fala de prevenção, eu acho que esse é o principal assunto que a gente tem que ter como usuário, falando do ponto de vista de usuário, né? Procurar nunca repetir senha, usar senhas fortes, não clicar em qualquer link, né? Hoje está muito comum a gente clicar em... Tá ansioso, né? Tá ansioso, você recebe um e-mail e acaba... Geralmente, daí vai de encontro que ele falou, na engenharia social, né? Quando você recebe um e-mail falando que você ganhou um prêmio, ou que ou você tem uma promoção para ir em algum show que você estava querendo ir, né? Alguém já está fazendo uma engenharia social para provocar que você acesse aquele link. E daí também, agora vou puxar a sardinha do LastPass um pouquinho, né? O LastPass ele acaba ajudando nisso também na prevenção de phishing. Porque se você clicar nesse link e ele sugerir para você colocar senha, quer dizer que a sua senha não está armazenada no cofre, né? Então você acaba dando informação, quer dizer, é alguma coisa não real ali, tá? É alguém que está querendo capturar a sua senha. Se ela estiver armazenada no seu cofre, automaticamente o LastPass já vai sugerir para você acessar. Tá? Então ele ajuda também, de certa forma, a proteger de phishing, tá? E do ponto de vista de corporação, é bem isso, né? Eu preciso proteger os meus dados, né? Eu não quero que ninguém entre aqui, e a porta mais frágil ainda é os usuários. Se você olhar para o comportamento, até do comportamento físico, né? No próprio Einstein, né? Você vai ficar internado no Einstein, ninguém quer ficar internado no Einstein, né? Mas geralmente o pessoal coloca uma identificação no seu pulso. Você nunca vai embora do hospital sem a enfermeira vir e cortar aquela identificação. Porque se você vai embora com aquela identificação, é uma ponta de entrada para a pessoa entrar lá e fazer qualquer coisa. Então, a política ela é pensada de forma ampla, né? Desde o ponto de vista comportamental até na utilização de senhas. Né? Então, a senha é um dos principais pontos de entrada do mundo digital para acesso de qualquer corporação. Tá? Muito bem, muito bem. Chegamos aí, passamos 5 minutinhos do nosso tempo, mas eu acho que foi uma hora bem proveitosa. Eu agradeço muito, Lucas, pela sua participação aqui com a gente. Eu sei que você está num período que você conseguiu tirar férias e você abriu essa exceção para a gente conversar. Te agradeço muito sobre isso. Newton, muito obrigada pelo seu tempo, pela toda essa preparação para o webinar. E eu deixo aí o meu agradecimento, eu agradeço a quem nos acompanhou durante essa hora e vamos em frente com segurança, né? Segurança nos dados, na informação, tudo e a nossa segurança na nossa saúde também nesse período tão complicado. Diga, Nilton. A última sugestão, pessoal, quem não tiver o LastPass, já troca as senhas, que com certeza você está reutilizando alguma senha em algum momento, tá? Exatamente, exatamente, exatamente. Muito bem. Gente, muito obrigada, viu? Muito obrigada mesmo. Agradecer também, certo? Você estava no microfone. Queria agradecer o convite também, certo? Foi ótimo participar aí, precisando. Olha aí, muito obrigado. É isso aí. Você também Nós que agradecemos. fiquem à vontade. Nós agradecemos muito, Lucas, muito você, a Incógnita, pela essa oportunidade de estarmos aqui juntos, viu? Obrigada, gente. Um bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau.